Boa noite. Vamos então, nesse encontro do culto da Casa da Prece Chico Xavier, esse culto virtual, uma vez mais, pegarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos ler hoje o capítulo 27. Capítulo 27, Pedi e obtereis. O item é o item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. Capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. Item 9. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, assim como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas ao que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixe essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Na quarta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos o César fazendo a reflexão do encontro sobre a família. E ali nós, então, refletimos de que a verdadeira caridade começa em casa, com a nossa família. E o César citou aquela situação em que Madre Teresa de Calcutá, quando, ao receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979,
lhe perguntaram: Madre, o que podemos fazer a fim de promover a paz mundial? E a resposta, muitos de nós já sabemos, da quarta-feira, Madre Teresa respondeu: voltem para seus lares e amem suas famílias. Bom, se nós amamos a nossa família, é natural que a gente sempre queira, que a gente sempre busque o melhor para a nossa família. Se nós temos filhos na idade da escola, nós vamos procurar a melhor escola que pudermos para os nossos filhos. Nós vamos sempre buscar a melhor alimentação e por aí vai. Então, se nós amamos a família, é natural que nós também queiramos oferecer à nossa família, além dos bens materiais, das questões referentes à materialidade na Terra, nós também devemos e podemos querer oferecer à família paz, harmonia, ou seja, para que possamos ter uma vida em família em paz, em harmonia. E nós temos visto ao longo desses nossos encontros, desses cultos virtuais da Casa da Prece, que há várias ações que nós podemos realizar no intuito, com o objetivo de auxiliar na construção da paz no nosso lar. Então, nesses nossos, acho que nós já estamos no 12º encontro hoje, a gente vem refletindo sobre essas ações que podem auxiliar a, primeiro, nós podermos vivermos em paz e harmonia conosco mesmo e espalhar essa paz e harmonia para o nosso lar e daí para a sociedade em geral. Então, hoje nós veremos mais uma dessas ações que podem nos ajudar de uma forma muito simples, muito singela, a promovermos, a construirmos, a mantermos essa paz e essa harmonia em nosso lar. E essa ação é o culto do Evangelho no lar. No movimento espírita, em geral, no Brasil, internacional, a gente costuma promover o Evangelho no lar, que se faça o culto do Evangelho no lar. Por quê? Porque o culto do Evangelho no lar, aos poucos, vai fazendo com que a nossa casa, o nosso lar, se torne um ponto de luz na Terra, um ponto de referência para a espiritualidade que trabalha acima de tudo, em nome de Deus, independente de credo e de fé religiosa. Então, a gente se pergunta, só espíritas devem fazer o culto do Evangelho no lar? Não. Todos nós, novamente, independente de credo e de fé religiosa, todos nós podemos realizá-lo, até mesmo os ateus. Independente, então, de qualquer coisa, todos nós podemos, e mais, nós devemos realizar o culto do Evangelho em nossos lares. O que é esse culto do Evangelho no lar? É um momento para pararmos um pouco e reunir a nossa família. Para quê? Para se conversar sobre o dia a dia de cada membro da nossa família. Mas conversar sobre o ponto de vista da ética e da moral. Então, nós temos aqui um roteiro que, inclusive, como hoje a gente teve o Divaldo Pereira Franco falando, como a Ana colocou no início, hoje às 15 horas ele falou exclusivamente, né, foi produzido essa matéria hoje com ele, essa live às 3 horas, para a Federação Espírita do Reino Unido, da Inglaterra. E eles conseguiram mobilizar pessoas de todos os continentes. Foi maravilhoso. Quem quiser assistir, não teve a oportunidade de assistir a live, está lá no canal da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco,
para que possamos assistir. E aí acabamos pegando o roteiro do culto do Evangelho no Lar da Mansão do Caminho. Então, que é onde o nosso querido Divaldo trabalha. Então, primeiro, deve ser semanal. O culto do Evangelho no Lar deve ser semanal. Segundo, deve ter um dia e um horário de fixo. Então, vamos ler. Escolher dia e horário. Convidar todos os membros da família e visitas a participarem. Se recusarem o convite, faça-o sozinho, em voz alta. Bom, fazer o culto sozinho. Conceição, eu não moro com a minha família, eu moro sozinho. Eu posso, pode e deve. Mas só que em voz alta. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, por que dia e hora na semana marcado, né? Vai lá na agenda e deixa agendado, marcado, para essa reunião familiar. Porque todos nós, seres humanos, que somos pessoas sérias, disciplinadas, comprometidas, que cumprimos com os nossos compromissos, nós temos a nossa agenda no nosso dia a dia. Nós temos dia, horário para fazer certa coisa, outra coisa. Assim também com os espíritos bons e sérios. Os espíritos bons e sérios são disciplinados. Então, temos sim, se nós queremos que esses espíritos estejam conosco no nosso lar, neste momento do culto do Evangelho no lar, nós devemos sim ter dia e horário certo. Mas a gente gostaria de fazer uma ressalva. Aqueles que têm crianças, nós sabemos o quão difícil é. O dia, tudo bem, mas o horário. Mas não se preocupem. Assim como as pessoas do bem também entendem, compreendem, os bons espíritos também irão compreender e entender que com criança é muito mais difícil. Então, se a gente marca para 8 horas da noite no sábado, se tem criança, vamos tentar começar até 8h30, no máximo 8h45, dando um tempinho para que as crianças possam se acomodar. Até mesmo aqueles que têm crianças mais pimentinhas em casa, para que possa sair correndo, pensando as criancinhas, para colocá-los ali junto com o restante da família, né? E nós sabemos que Jesus nos disse que onde 2 ou mais se reunissem aí em nome dele, aí ele estaria. Então, se a gente promove o culto do Evangelho no lar, com o objetivo de reunir a família, de conversar, que haja uma conversa, uma reflexão entre a família, mas com base na ética, na moral, nós sabemos que Jesus aí estará presente, porque o nosso objetivo é nobre. Então, ele enviará, em nome de Deus, os bons e sérios espíritos para nos auxiliar, para estar conosco, para adentrar as nossas casas, promovendo higienização, nos enchendo o coração de bom ânimo, coragem, esperança, para que a harmonia vá se instaurando e cada vez mais se firmando em nossos lares. Por que em voz alta? Se estamos sozinhos. Poxa, mas eu estou sozinho, preciso de fazer em voz alta? Porque nós sabemos que nem todos os espíritos leem pensamento. A gente vê isso de uma forma muito clara no filme Ghost. Não só não leem pensamento, como não conseguem atravessar paredes, coisas materiais muito pesadas, etc, etc. Mas os espíritos bons e sábios lêem pensamentos. Mas também nós devemos ter ciência que nem sempre no nosso lar só estamos nós, os encarnados. Pode ser que algum irmãozinho desencarnado, até um espírito familiar a nós,
né? Que está buscando um pouco de consolo para suas dores, pode também ali estar conosco naquele momento. Então, quando a gente lê em voz alta, mesmo estando sozinho, faz o culto em voz alta, nós estamos possibilitando que esses espíritos, que ainda não leem pensamento, mas que também necessitam e precisam de construir, de desenvolver, de fortalecer a paz e a harmonia interior, possam aproveitar deste momento. Por isso, em voz alta. Segundo, comece a reunião com uma prece. Então, temos dia, temos horário. Agora vamos iniciar o culto. Chegou o dia, chegou o horário. Como iniciar? Com uma prece. Por quê? Porque a prece, primeiramente, é uma oportunidade que nós temos de externalizar a nossa gratidão a Deus. Gratidão por ali podermos estar com Ele e rogar a Ele que envie os seus mensageiros, os bons espíritos, ao longo de todo este culto, de todo este encontro familiar. Terceiro, fazer a leitura em voz alta de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo ou outros de conteúdo de inspiração evangélica ou que tenha um conteúdo ético, na moral, que traga subsídios para a família refletir e que os ajude no seu dia a dia. Caso tenha crianças, adaptar o texto ou escolher um texto do nível do entendimento da faixa etária das crianças. Bom, quanto ao texto a ser escolhido, Conceição, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sou espírita. Você é cristão? Pode pegar uma Bíblia ou qualquer outro texto cristão que você acredite que possa contribuir, possa trazer elementos do ponto de vista ético, moral, que traga harmonia, que possa auxiliar a promover a paz e a harmonia na sua família. Inclusive, podem ser músicas. O Gonzaguinha, aquela música O Que É, O Que É. Então, aqueles que não têm familiaridade com a Bíblia, um texto evangélico, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum outro livro de cunho cristão ou evangélico, pode pegar uma música, uma poesia, né? Frases que tragam este elemento, que agregue a este momento da família. A questão da criança. Se nós temos crianças ou adolescentes em casa, nós devemos procurar textos que eles se sintam à vontade, até pelo próprio português, né? Pela própria gramática, né? Para que eles possam entender o que aquele texto está querendo dizer. Muitas vezes a gente até pega o texto, pode ser até o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente muda algumas palavras, vai lendo e vai mudando, trazendo palavras mais simples para o entendimento dessas faixas etárias menores. Pode ser até um livro infantil, o Sapinho Perneta é maravilhoso, para fazer o culto com crianças. Um livro maravilhoso. Oi? A Turma da Mônica está, o César está lembrando que a Turma da Mônica está também, fez agora um evangelho para as crianças também, e muitos outros, certo? Bom, o que ocorre durante a leitura? Estamos todos ali buscando, procurando ouvir. Se tiver criança pequena, tiver muito ruído devido às crianças, pode botar uns brinquedos, deixa ele ali quietinho, manipulando o brinquedo e ouvindo. O importante é ele estar ouvindo e participando ali com a família, acima de tudo. O que ocorre, então, durante a leitura? Durante a leitura, os bons espíritos já estão ali conosco. E eles, então, vão nos intuindo de como ligar aquele texto que está sendo lido com o dia a dia de nossas vidas, com o momento das dificuldades que nós podemos estar passando. Então, eles aproveitam, durante a leitura,
eles já vão nos intuindo, nos trazendo ideias, para que logo após a leitura nós possamos fazer uma reflexão, um debate, uma conversa com a família. É o próximo item. Após a leitura, trocar ideias, incluindo as crianças, sobre o texto lido, buscando o entendimento de sua mensagem. Evitar polêmica e o desvio do assunto, se atendo aos objetivos da reunião. Então, após a leitura, trocar ideias, se inicia um momento de reflexão, em que todos da família, todos que ali estão conosco, podem falar e devem ouvir. É uma troca. Não é porque você é o chefe da família, é o mais velho, alguma coisa, ou mais letrado, só você irá fazer reflexão. O importante é essa troca, é uma oportunidade da gente estreitar os laços familiares, uma oportunidade da gente se deixar conhecer e conhecer melhor também aqueles que convivem ali conosco naquele lar. Então, com a intuição recebida durante a leitura, nós vamos relacionando a leitura, o texto, com assuntos que são importantes naquele momento, naquela semana para a família. Alguns exemplos, às vezes a gente tem um filho que está atravessando um momento mais agressivo, um outro que está atravessando um momento mais preguiçoso, né? Nós mesmo podemos estar atravessando um momento difícil no trabalho, pode ser de qualquer natureza, financeiro, mental, espiritual. Então, é um momento que recebemos aquela intuição. Então, vamos refletir fazer uma reflexão, refletir sobre aquele tema e buscar trazer aquele tema para questões do dia a dia da nossa família, que agregue, para que auxilie a todos aqueles membros da família a lidar com as suas dificuldades e as dificuldades em geral que a família possa vir a estar enfrentando da melhor forma. Não devemos, durante esta reflexão, não devemos ferir sentimentos, criar polêmicas de qualquer natureza, inclusive filosóficas. Deus existe, não existe, não é o momento para essa discussão. Devemos evitar a lavagem da roupa suja. Não é momento da gente, por quê? Porque nós vamos estar polemizando, vamos estar ferindo os sentimentos. Então, não é momento de apontar e dizer: Joãozinho, você está muito preguiçoso. Fulaninho, você está muito agressivo. Cicraninho, se você tivesse feito daquela forma, agora... Não. É um momento de reflexão. Pegar aquele tema, pegar aquilo que está ali e trazer para o dia a dia de forma positiva, que possa agregar e não ferir ou machucar. Por exemplo, no caso da pessoa que está passando por uma fase mais agressiva ou muito agressiva que seja, né? O que nós podemos falar daquele texto sobre agressividade, né? Sem apontar dedo, mas sobre a agressividade. Nossa, como é importante a gente ser uma pessoa tranquila, zen, né? Muitas vezes não é porque a gente grita que as coisas vão se resolver, etc, etc. Mas para isso, alguns podem estar pensando: nossa, eu não consigo fazer. Consegue, porque durante a leitura, os bons espíritos já estarão te intuindo, já estarão nos intuindo. E aí a gente consegue levar, e com o treino, cada vez que a gente vai fazendo culto, né, as semanas vão passando, a gente vai sintonizando mais com esses bons espíritos e vamos, então, conseguindo cada vez mais fazer essas reflexões da melhor forma possível para aquele momento que a família esteja passando. É momento, sim, de pacificar e absorver ensinamentos. Então, esse momento de reflexão é um momento de nos pacificarmos e absorvermos ensinamentos importantes
Para quê? Para que nós possamos ter uma vida mais saudável em termos de espiritualidade, que como nós já vimos aqui anteriormente, espiritualidade é, acima de tudo, a gente procurar sermos sábios, né? Então, falar e ouvir de forma pacífica, abrindo o ouvido para que abra o ouvido aquele que tenha, né, ouvidos de ouvir. Então, vamos abrir os nossos ouvidos e vamos falar, mas sempre buscando agregar. Quinto, é um momento, encerrada essa parte da reflexão da família, em que todos são convidados a falar, todos são convidados a ouvir, chegou o momento da prece de encerramento. Então, vamos rogar a Jesus em favor do nosso lar, da nossa casa e de nossa família. Mas também vamos rogar a Jesus pelas pessoas que ali estão presentes conosco e que não são de nossa família, que podem estar ali, vieram nos fazer uma visita por acaso, e era o momento do nosso culto, convidamos e eles aceitaram fazer conosco. Também vamos pedir a Jesus em favor dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares que ali não estão conosco. Vamos também rogar a Jesus em favor dos nossos eventuais desafetos, né? E vamos encerrar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então, este é o momento, a prece final, é um momento de pacificação íntima, que nos ligamos a Jesus, a Deus, Buda, Alá, natureza, Big Bang, o nome não importa. Importa que nos liguemos ao algo maior, ao Criador do universo, reconhecendo que necessitamos de ajuda. Gente, também já trabalhamos sobre isso. Isso denota humildade, esse momento de prece de encerramento, né? Porque a gente se conecta com Deus e isso demonstra que estamos ali numa postura humilde, nos conectando a Ele e contando com a assistência dele. E assim vai ser. Durante toda a semana, aquele lar ficará, sem sombra de dúvida, sobre a proteção dos bons espíritos. Sexto, pode-se deixar uma garrafa com água limpa e filtrada para ser fluidificada durante a reunião, durante o culto do Evangelho no lar. A mesma deverá ser distribuída aos presentes para ser bebida ao término do culto do Evangelho. Então, assim como nós temos feito aqui com o nosso culto virtual, no início, nós somos convidados a pegarmos, se quisermos, desejarmos, um copinho ou uma garrafinha d'água. Para quê? Para que no final, durante o passe, essas águas possam ser fluidificadas. Assim também no nosso culto do Evangelho no lar. Nós vamos, ao final, termos essa aguinha para bebermos. Então, ao iniciar o culto, já estamos ali na mesa com uma jarrinha ou um copinho. Durante o culto, essa água será fluidificada e, ao final, todos poderemos usufruir deste bem, desta caridade divina. Bom, durante a prece, os bons espíritos, ou ao longo do culto, os bons espíritos que ali estão conosco, em nome de Deus, acima de tudo, estarão colocando bons fluidos, como falou aqui no Evangelho, sobre os fluidos, né? Estará colocando ali bons fluidos naquela água. E aí, ao bebermos aquela água, cada um de nós da família, aquela água irá atuar segundo a necessidade de cada um de nós ali presente. Então, cada um da família, ao ingerir aquela água vai lhe beneficiar, vai atuar para lhe auxiliar conforme as suas necessidades.
Então, a gente vê que é uma água que vai trabalhar individualmente a cada um de nós, segundo as nossas necessidades. É só fazendo um parênteses aqui rapidinho. Essa água fluidificada é fantástica. Nós já tivemos a oportunidade, numa outra casa espírita, onde trabalhamos durante muitos anos, de ver uma senhora que todo sábado à tarde, ela era uma médium da casa, uma trabalhadora da casa, ela era responsável por fluidificar a água. Fazia imposição de mãos, somente a jarra d'água, a imposição de mãos, e ajudando a espiritualidade a passar esses fluidos para a água. E diversas vezes nós tivemos a oportunidade de ver a água mudar de cor e algumas vezes, inclusive, sentindo, né, o perfume da água. Muito interessante a gente ver o poder dos fluidos que são invisíveis aos nossos olhos, mas são fluidos manipulados com a permissão divina e sobre o amparo e a caridade de Jesus para conosco. Então, gente, à medida que o culto for semanalmente, uma vez por semana, dentro daquele horário pré-estabelecido, acontecendo, ocorrendo, aos poucos, o nosso lar, a nossa casa, passa a ser um foco de luz. Um ponto, como nós falamos lá no início, um ponto de referência para os bons espíritos. E este foco de luz que vai se formando em nossa casa começa, primeiramente, beneficiando a nossa casa, aos nossos familiares. Depois passa a beneficiar todo o nosso prédio, se moramos em edifício, toda a nossa rua, bairro, cidade, e por aí vai alcançando o espaço, né? Por quê? Por que alcançando o espaço? Porque muitas vezes, dali daquele pontinho de luz, os bons espíritos podem tirar elementos para levar a outros que estejam necessitando e sem que nós saibamos, sem que nós tenhamos a mínima noção que pode vir estar acontecendo. E isso a gente vê de uma forma extremamente simples e singela, sem qualquer ritual. É orar com a família, ler um texto ético, moral, que agregue, que auxilie a família a atravessar as dificuldades pelas quais está passando no momento. E fazer uma reflexão de forma pacífica, que agregue para auxiliar no dia a dia de todos os membros de nossa família. E, ao final, agradecer a Deus por aquela oportunidade. Então, a gente vê o quão simples é, mas a gente sabe, aqueles que já fazem o culto evangelho no lar sabem a extensão do culto em nossas vidas. É uma bênção. E gostaríamos, então, encerramos aqui e gostaríamos só de lembrar que amanhã, já que nós estamos falando de culto do Evangelho no lar, de prece no lar, amanhã, dia 14 de maio, vai ser promovido pelo Vaticano, né, o Mundo em Oração pelo Fim da Pandemia. E o Divaldo hoje, então, fez um convite a todos nós espíritas. Vamos nos juntar. Vai ser um grande culto do Evangelho. Não no nosso lar somente, mas em todo o planeta. Então, amanhã temos encontro marcado ao longo do dia. Amanhã, 14 de maio. Vamos orar pelo fim da pandemia. Vamos fazer um culto com a nossa oração. Que assim seja, graças a Deus.